prometo, eu cumpro. Trouxe minha nutri maravilhosa, Aline Tiesi, para responder as dúvidas sobre a dieta cetogênica, que foi um auê no Stories, né? E na minha vida. Depois eu quero saber como foi pra você. Porque foi maravilhoso. E aí, quando eu soltei no Stories, vocês fizeram perguntinhas, eu tô aqui com as perguntas e a Aline vai responder, certo? Vamos lá, vai ser um prazer. Legal. Então, uma das perguntas, se cetogênica é detox? Não chega a ser uma detox. Qual seria a diferença? Quando a gente fala em detox, a gente fala numa limpeza corporal, né? Então, assim, não entraria nenhum pó de suplemento, nem vitaminas, nem nada. A gente realmente faz uma alimentação bem limpa, à base de alimentos mesmo de verdade, com esse intuito de fazer uma limpeza corporal. Então a gente também não consome alguns alimentos com hormônio, nesse sentido. A cetogênica é um pouquinho diferente, né? Ela é baseada em comida de verdade, mas ela tem outro propósito, né? Que é a gente realmente usar uma energia diferente, que é através dos corpos cetônicos, que eu vou explicar um pouquinho também. E o detox é mais uma limpeza, né, dos órgãos, é isso? Isso. E a cetogênica já é para uma queima de gordura, e para produzir acelerar o metabolismo, melhora muito a parte neural, né? Então, assim, a cetogênica tem outra pegada. Tá, vou pular essa, deixar mais pra frente. Tá. Quais alimentos não podem na cetogênica? A cetogênica, a gente tem que diminuir muito o carboidrato, né? Não dá pra zerar carboidrato, porque todo alimento tem um pouco, a maioria, né? Mas a gente abaixa bem. Então, o que seriam os carboidratos, né? Arroz, mandioca, batata, os amarelinhos que a gente fala, algumas frutas que tem bastante carboidrato e alguns vegetais também que são um pouquinho mais ricos em carboidratos, a gente não coloca. Álcool, açúcar, então a gente abaixa bastante o carboidrato. Isso é o que não pode. Aquele que você gosta não pode. Nada, brincadeira. A cetogênica tem alimentos muito bons, tipo bacon, que eu achei o máximo. Isso. Por quanto tempo pode fazer dieta cetogênica? A gente fala que a dieta cetogênica, ela não pode ser um estilo de vida, né? Por quê? Então, assim, o tempo ideal, se uma semana para quem nunca fez, é uma experiência bacana, né? Mas o ideal é a gente ficar ali 15 dias, eu acho suficiente, no máximo 30 dias, tá? E depois a gente pode ciclar, fazer isso mais vezes. Mas por que não ficar mais de 30 dias? Porque nela a gente não tem fibras, a gente não tem algumas vitaminas. Então, a longo prazo, você pode causar um desequilíbrio, né, nesses nutrientes. Então, a gente fala que não dá pra seguir um estilo de vida cetogênico. Tá, porque seria bem interessante. Vegetariana pode fazer? Pode fazer, com certeza. Aí muda um pouquinho a composição, mas dá pra fazer sim, temos protocolos pra isso. Interessante. Aí essa aqui foi bem estranha, tipo, qual a porcentagem de ingestão de cada macronutriente? Não é bem estranho, é bem o que todo mundo quer saber. Jura? Porque que são os macronutrientes? A gente tem os 3 principais, carboidrato, gordura e proteína. Tá. Né? Quando a gente fala de uma dieta normocalórica e de nutrientes, a gente tem uma distribuição meio que igual desses nutrientes. Tá. Né? Quando a gente fala de hipercalórica, eu tenho mais proteína, hiperproteica, desculpa, a gente tem mais proteína, menos carbo e menos gordura. Na cetogênica, a gente tem hipergordura, né? A gente tem mais gordura, menos carboidrato e a proteína tem que ficar igual assim, numa média normal. Então a gente fala que mais ou menos seria de 60% a 70% de gordura, 10% de carbo, que é bem baixo, e ali nos 30% de proteína, tá? Normalmente, a gente faz o contrário. A dieta da maioria é 60% a 70% de carbo. E essa não é uma dieta que existe, porque poderia, né? Ser uma hipercarbo. Poderia, mas não tem muitos benefícios. só mentais, né? Tipo, pra gente comer o que gosta. Pode ser como a gente Prazerosa. fala, viver na Carbolândia. Isso, exatamente. E quais os benefícios da cetogênica? Então, o que eu acho mais interessante da cetogênica, que eu sou apaixonada nessa dieta, ela é uma dieta que, para quem quer emagrecer, tem um efeito bem rápido, inclusive bem parecido com as canetinhas. A gente fala que a dieta
A gente fala que é o Monjaro natural, Monjaro né? natural. Porque ela tem uma perda de peso significativa e rápida, né? Mas o principal que eu mais gosto dela é que o corpo aprende a usar, porque o nosso corpo está muito acostumado a usar o carboidrato, a glicose como energia, que vem do carboidrato. Quando a gente baixa muito carboidrato e não coloca excesso de proteína, para não usar a proteína para isso, e a gente aprende a usar a gordura, eu até comparo que é como se fosse o carro com gasolina aditivada, né? Porque é uma gasolina mais pura, né? Com mais energia, e ele é muito bom para a parte cerebral. O nosso cérebro gosta muito de gordura para trabalhar, então você fica mais esperto, mais focado, mais dinâmico. Outra coisa bem interessante da cetogênica é a saciedade, que é também as canetinhas. É verdade. Né? Isso você acontece. não fica com fome. Não, e comendo pouco, E comendo você pouco. come muito. Não, e por que isso acontece? São alguns motivos, mas dois principais. A gordura ela é um pouco mais lenta para ser digerida. Então, o esvaziamento gástrico é mais lento, então aquilo te dá mais saciedade. Além do que, ela estimula os hormônios naturais, que é o GLP-1, o glucagon, que é igual ao das canetinhas. A canetinha é o hormônio. A dieta faz você estimular o teu hormônio natural, né? Por isso que a gente compara ela com as canetinhas. Legal. Então, eu acho bem interessante. Então, eu falo, quando a gente aprende a fazer a cetogênica, que a gente faz o corpo aprender a usar isso, a gente fala que ele é flex, que ele sabe usar os dois combustíveis. Ai, gostei. E fala dos corpos cetônicos. Então, quando a gente come a gordura, o que acontece? Não só a gordura ingerida, mas a gordura corporal, ela é metabolizada pelo fígado e ela se transforma em corpos cetônicos, são os metabólitos da gordura, tá? São três principais, e acho que tem uma perguntinha aí que eu posso puxar o gancho, que é como eu sei que estou em cetose? Isso, é ótimo. Porque o que acontece? Esses três corpos cetônicos, o primeiro que a gente percebe é a acetona, então a gente fica com hálito tipo de cetona mesmo, bem no comecinho, e às vezes o suor, né? Então ela é a primeira porque ela é bem volátil, então ela sai, mas logo isso passa, você não fica o tempo todo com isso, né? E tem algumas estratégias pra gente diminuir esse desconforto, mas já é um sintoma que a cetose está começando. Os outros dois, eles são usados como energia mesmo, e eles fazem desde essa questão cerebral que eu falei de neuroplasticidade, de mais foco, de mais energia, além de acelerar o metabolismo. Então até quem tem esses reloginhos que marca e tudo, vai começar a perceber que o metabolismo começou a acelerar, né, um pouquinho, e com a dieta. Então eu acho que é bem interessante a gente ter essa maior disposição, mexe também no humor. Então agora que a gente está nessa onda que é mais falado de mulher 40 a mais, né, em perimenopausa, menopausa, que isso fica complicado, a cetogênica vem para ajudar bastante nisso também. E sabe uma pergunta que eu vou fazer agora, que em relação à perda de peso, sempre vai acontecer ou às vezes não acontece? Porque eu lembro que no começo eu pesei, daí eu falei, eu não perdi peso ainda, não sei o que. Daí você falou, não pesa, deixa pra pesar lá no final. Né? Porque pode ser que você troque, não foi? Foi. Alguma coisa assim? E depois quanto você perdeu em 2 semanas? Não, depois eu perdi 3 quilinhos. Em 2 semanas, eu acho Maravilhoso. assim. E pra quem não tem muito o que perder. Então, mas né? é justamente por isso que todo mundo falava assim, nossa, mas fazendo dieta pra quê, né? Mas não é, uma das coisas que eu me interessei foi os corpos cetônicos, que eu achei que é um negócio novo pro meu corpo, né? Então eu quero fazer mais ciclos e mais vezes. Isso. Por isso que eu acho bem interessante. Em termos de perda de peso, aí depende muito da pessoa. Porque não foi o meu foco, né? Como eu também faço até às vezes por 30 dias, não com foco do emagrecimento, mas lógico que a gente também gosta dessa parte. Né? Mas isso depende do quanto a pessoa tem para perder. Então, pessoas mais obesas, que estão mais retendo mais líquidos, que estão com essas células gordurosas mais inflamadas, que todo excesso de peso causa essa inflamação, elas vão ter uma resposta maior. Principalmente nos primeiros dias, diferente de quem não tem muito a perder, desincha muito. Então, por exemplo, um dos sintomas que a gente está em cetose é fazer muito xixi. Mas muito. Né? E bebendo muita água. Porque quem sinaliza para o rim reter a urina é a glicose. Como não tem, ele começa a eliminar. Nossa, eu nunca fiz tanto xixi na minha vida. Isso, então no começo você tem esse desinchaço, mas não é só desinchaço, né? Porque depois você tem realmente um emagrecimento real. Então eu acho isso bem interessante. Mas aí depende do quanto a pessoa tem a perder, né? E o que eu acho interessante quando a cetogênica é bem feita, porque
porque você consegue preservar a massa muscular. Essa que eu acho que é a grande diferença das canetinhas para cetogênica, né? Além do que você come, né? Que é gostoso, você come comida, você come coisas boas, você não tem esse enjoo, você curte comer, porque comer é muito bom. Então, isso também que eu acho bem interessante. E o que eu achei também foi sobre os alimentos, né? Que eu falei do bacon. Mas óbvio que em pouca quantidade, que é bem pouquinho, né? que a gente fala de aumentar gorduras boas. Mas às vezes tem alguma coisinha ou outra que dá um gostinho, né? Diferente, tipo queijo parmesão, não é? Isso. Aí, às vezes, que nem aquele estrogonofe que vai leite de coco, entendeu? Então, as castanhas, o azeite, amendoim, abacate, coco. Então, assim, tem comidas que são receitas que dá pra fazer, né? Que são fáceis, dá pra fazer e é uma delícia. Isso que eu acho amei. muito bom. Obrigada! Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem pra Aline. Isso aí, estou à disposição. Beijo!